Hoje eu tenho uma mensagem da parte de Deus para vocês, e essa mensagem está baseada no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 1. Peço que você abra comigo, João capítulo 1, versos de 1 a 14. Mas antes da leitura do texto, permita-me algumas observações. O Evangelho de João é considerado pelos estudiosos como a mais importante obra literária do mundo. E eu estou inclinado a crer que eles têm razão. Nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuída no mundo do que o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. O Evangelho de João foi escrito quando os outros evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. O Evangelho de João foi escrito quando todos os outros apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. O Evangelho de João foi escrito no final do 1º século, para defender a fé cristã de um ataque frontal, de uma heresia muito perigosa, chamada gnosticismo, uma espécie de casamento espúrio entre a fé judaica e a filosofia grega. Vocês bem sabem que Roma dominou o mundo politicamente, mas não dominou o mundo filosoficamente. O pensamento grego continuou prevalecendo. E um dos pilares do pensamento grego era o dualismo, ou seja, para os gregos a matéria visível e tangível era essencialmente má, e o espírito invisível e imaterial essencialmente bom. Desta maneira os gregos negavam a criação, a encarnação e a ressurreição. Portanto, os gregos não aceitavam a ideia de que Jesus possa ser Deus e homem ao mesmo tempo. Porque ele tinha um corpo físico, material, e ele tinha. E se na mente deles a matéria era essencialmente má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus. Então começa a se negar a divindade de Cristo já no final do 1º século. E João escreve este evangelho para defender uma tese. Qual tese? Jesus é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se. Ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. E aqui na introdução deste evangelho, João como que abre as cortinas da eternidade, acende as luzes no palco da história e revela-nos o nosso glorioso Redentor. E João faz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda o homem ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Quando João abre as cortinas da eternidade para revelar nosso glorioso Redentor, ele quase nos tira o fôlego de começo, porque ele começa assim: no princípio era o Verbo. Embora morando aqui na América,
certamente vocês não perderam o vernáculo português, a língua portuguesa. E vocês sabem que o verbo ser aí não está no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, o verbo já existia. Portanto, o verbo preexiste ao princípio, ao começo, à criação. Ora, se o verbo preexiste ao princípio, então ele é eterno. E como eternidade é um atributo exclusivo de Deus, o verbo sendo eterno é Deus. Isso é tão fantástico porque você não vê isso na literatura mundial, um autor provar a sua tese na primeira declaração do seu texto. Eu entendo um pouquinho de tempo, não de eternidade. Eu explico. Se você conseguisse tirar um único dia da eternidade, você, por exemplo, se você conseguisse, por exemplo, tirar um dia de 1 milhão de anos, você não teria mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio. Mas e se você tirasse 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe restaria? A eternidade. E se você subtrair 1 bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não entendemos tão bem o que é eternidade, porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus, e porque o verbo é eterno, o verbo é Deus. Mas, diz o texto que ele estava com Deus, o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E essa expressão estava com, na língua grega, significa face a face com. Ora, se Deus é um ser pessoal, e Deus é, se o verbo estava face a face com ele, logo o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância, da mesma natureza, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Mas João diz: o verbo era Deus, não ser inferior a Deus, como pensara Aro de Alexandria, não ser apenas superior aos anjos, mas um ser da mesma essência, da mesma natureza, tendo os mesmos atributos e realizando as mesmas obras. Então eu tenho que concordar com C.S. Lewis quando disse o seguinte: com respeito a Jesus, eu só tenho 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, então é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Só nos resta, portanto, entender o que Jesus disse quando afirmou: quem me vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Precisamos nos curvar aos pés de Jesus e dizer como Tomé: Senhor meu e Deus meu. O verbo é eterno, o verbo é pessoal, o verbo é divino. Mas João diz que ele estava no princípio com Deus, e a pergunta é: que princípio? Ora, no princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, quando os céus e a terra foram criados, o verbo, o nosso glorioso Redentor, estava lá. Mas não estava lá passivamente, ele estava lá ativamente, porque o verso 3 é categórico, dizendo: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é espantoso, porque esse verso põe um machado da verdade na raiz de algumas ideias, embora populares, mas falaciosas, ainda hoje. Por exemplo, esse versículo reprova a tese grega de que a matéria é eterna. A matéria não é eterna, a matéria foi criada, e criada pelo nosso glorioso Redentor. Eterno só Deus o é. Segundo, esse versículo reprova a teoria da geração espontânea. Não, o mundo não surgiu espontaneamente, o mundo não veio à existência de moto próprio. Perdoe-me da expressão: o mundo não pariu a si mesmo. O mundo foi chamado à existência pela palavra onipotente do verbo. O mundo foi criado, e criado pelo nosso glorioso Redentor. Terceiro,
Esse versículo reprova a teoria do Big Bang, a teoria de que o mundo surgiu mediante a explosão cósmica casual. Eu poderia lhes afirmar que seria mais fácil eu acreditar que se jogássemos 1 bilhão de letras para o espaço, elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que acreditar que uma mega explosão cósmica casual tenha produzido esse universo tão vasto, com leis tão cirúrgicas, com movimentos tão harmônicos. Posso lhes garantir ainda que preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Pense comigo, por que nós estamos no planeta Terra? Acaso? Uma explosão casual nos deixou aqui? Ou nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar? Na verdade, estamos onde deveríamos estar, porque se nós estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Não foi uma explosão cósmica que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Vocês bem sabem que a Lua, nosso satélite, é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi uma explosão casual que deixou a Lua na nossa órbita. Foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Mas esse versículo também reprova, em quarto lugar, a teoria da evolução. Vocês bem sabem que em 1859, Charles Darwin publicava em Londres o seu livro A Origem das Espécies. Esgota-se a primeira edição no dia do lançamento. De lá para cá, a teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, com uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. Criacionismo não é artigo de fé, criacionismo não é artigo de religião. O que você e eu cremos pela fé não é que o mundo foi criado, isso é matéria de ciência. O que você e eu cremos pela fé é que esse mundo que foi criado por Deus. Isso é fé. Portanto, não há nada mais importante para uma igreja cristã, não há nada mais importante para a sua vida, do que saber quem é Jesus, quão grande Ele é, quão majestoso Ele é, quão digno de honra e glória Ele é. Quando o profeta Isaías estava escrevendo sobre a majestade de Deus, e é um texto messiânico, ele diz que este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Vá aqui no Atlântico e tente esvaziá-lo com um baldinho. Veja quanto tempo você vai levar. O seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. O seu glorioso Redentor pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu glorioso Redentor mede os céus a palmos. O seu glorioso Redentor olha para todas as nações da terra, as grandes potências econômicas e militares da terra, e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu glorioso Redentor. Agora, pergunte para um astrônomo, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais peregrina que seja a sua inteligência, qual é o tamanho desse universo que ele mediu a palmos? Pergunte. Se ele for honesto, ele vai responder assim: eu não sei. E quando ele responder eu não sei, ele não está dando uma evidência da sua falta de conhecimento. É que na verdade nenhum homem é capaz de afirmar categórica e insofismavelmente qual é o exato tamanho do universo. Isso é uma matéria em aberto. Agora você e eu sabemos. Você e eu sabemos que o universo não é infinito.
porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Agora, o que os cientistas já descobriram e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Eu preciso concordar com o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, quando disse: não há 1 centímetro desse universo onde o nosso glorioso Redentor não possa dizer: eu estou aqui, eu criei isso aqui, eu sou dono disso aqui, este é o seu glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem, pergunte. Sabe qual a resposta dele, se ele for honesto? Eu não sei. Mas o que eles sabem e afirmam é que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa e tenha a pachorra, ou melhor, a paciência, de contar quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Eu tentei fazer isso, pastor, agora em Guarapari, em janeiro deste ano. Enchi a mão de areia e comecei a contar. 5, 10, 50, 100, 200, 300, 400. Eu parei, nem tinha nem começado a contar ainda. Pois tem mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o seu glorioso Redentor não apenas criou todas elas, ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando assuma pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Até o século passado, nós estávamos pasmos com a grandeza insondável do macro-universo. De lá para cá, nós estamos pasmos com a grandeza insondável do micro-universo. Estamos chocados hoje com a nanotecnologia. É com o fato de que nós conseguimos empacotar na cabeça de um alfinete todos os dados genéticos dos mais de 8 bilhões de habitantes do planeta. Se você chegar em casa hoje, for lá na sua varanda e colher uma folha, por mais tenra que ela seja, ela é muito mais complexa do que a cidade de Orlando. Se você pega uma gema de ovo, ela é mais complexa do que qualquer máquina ou robô que o homem tenha inventado. Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu que em cada uma dessas células tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele e o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA no seu corpo. Você tem no seu corpo 102 bilhões de quilômetros de fita DNA. Dá para dar diversas voltas do sistema planetário. Mais tarde o Dr. Lowy vai afirmar que códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não se originam de uma explosão, códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Quando você chega no verso 4, ele quase nos tira o fôlego de novo. Aleluia.
Porque o verso 4 diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Sabe o que significa isso? Tudo que tem vida, anjos, homens, animais, voláteis, terrestres e aquáticos, só tem vida porque recebeu vida dele. Mas ele é autoexistente. Alguém pergunta: mas quem criou Deus? Resposta: ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta: mas quando ele passou a existir? Resposta: ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite é uma prova irrefutável de que ele existe, porque a Bíblia diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Se ele fechar a torneira do oxigênio, você e eu caímos e viramos pó. Ele nos deu vida, ele é o autor da vida, ele sustenta a vida, ele é a razão da nossa vida, ele é a nossa própria vida. Mas João vai afirmar outra coisa espantosa: ele é a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. Em outras palavras, você e eu nunca vimos e jamais veremos a luz ter medo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Ou seja, não tem páreo para Jesus. Ninguém ameaça Jesus, ninguém intimida Jesus, ninguém destrona Jesus, ninguém derrota Jesus, ninguém tira a glória de Jesus. Ele é a luz, e onde ele chega, chega a restauração, onde ele chega, chega perdão, onde ele chega, chega libertação, onde ele chega, chega redenção, aonde ele chega o mal não pode prevalecer, aonde ele chega o diabo tem que ir embora, aonde ele chega a glória de Deus se manifesta. Ele é a luz. Bom, eu disse para vocês no começo de que João escreveu este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Até aqui no verso 5, João provou essa tese de duas maneiras. Ele é Deus, porque ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, pessoal, divino, autoexistente. Segundo, ele é Deus, porque ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador, ele é o doador e o mantenedor da vida. Bom, se isso é verdade, e é, preciso dizer algo a você nesta noite. Você não pode sair daqui nesta noite neutro em relação a Jesus. E vou propor a você um paradoxo, e o paradoxo é este: você não pode sair daqui neutro em relação a Jesus, porque você é escravo da sua liberdade. E vou ilustrar o paradoxo. Você é como alguém dentro de um bote, rio abaixo, à beira de um abismo. Você só não pode fazer uma coisa: deixar de tomar uma decisão. Você pode saltar do bote e nadar até a margem. Você pode remar e ancorar o bote num lugar seguro. Ou você pode fingir que não tem abismo pela frente e permanecer no bote, até ser esmagado pelas águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer: tomar uma decisão. Talvez você veio aqui hoje pela primeira vez, e eu vi que tem tantas pessoas pela primeira vez, e certamente todos vocês são muito bem-vindos. E você esteja argumentando aí no seu coração: eu estou aqui, mas não quero tomar decisão, eu não vou tomar decisão, aliás, eu tenho raiva de quem decide. A minha condição hoje, na verdade, é de indeciso. Preciso dizer a você que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Agora, com respeito a Jesus, isso é impossível.
Porque foi ele quem disse: quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. É por esta causa que a partir de agora, do verso 6, João vai nos apresentar 3 decisões em relação a Jesus. A primeira delas, dos versos 6 a 9, é a decisão de João Batista. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Entendamos isso. Entre Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, a João Batista, nós temos um período de 400 anos. Os estudantes de teologia aí chamam isso aí de silêncio profético, ou período interbíblico. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus. Silêncio de Deus. Depois de 400 anos, diz a Bíblia, que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto, e ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, e as multidões fluíram para ouvi-lo, de toda a circunvizinhança do Jordão, de toda a província da Judéia, de toda Jerusalém, e ele prega com autoridade, com poder, depois dessa pregação tão poderosa, as multidões, sem exceção, passaram a concluir algo: esse João não é precursor do Messias, coisa nenhuma. Esse João é o próprio Messias. Sabe quantos pensaram assim? Todos. E diz a Bíblia que essas multidões traduzem esta percepção e chegam para João Batista com uma pergunta que atingiu seus ouvidos com aquela voz aveludada do sibilo da serpente. E a pergunta foi esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí, olha a isca venenosa aí. Muitos outros só tinham se levantado dizendo: eu sou Cristo, eu sou Cristo, eu sou Cristo, perdoe-me da expressão, e dado com os burros na água. Se João tivesse engolido essa isca venenosa, ele poderia pensar: bom, quer dizer, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Nunca ninguém juntou tanta gente num deserto como eu. Mas ele não engoliu a isca venenosa não, ele foi categórico e respondeu: não, eu não sou o Cristo, eu vim preparar o caminho do Cristo. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de me curvar para desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida, convém que ele cresça e que eu diminua. A primeira decisão foi reconhecer que só Jesus recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A segunda decisão está aí nos versos 10 e 11, é a rejeição de Jesus. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem são os seus aqui? São os judeus, o povo de Israel, o povo da aliança. E por que os judeus não o receberam? Por falta de luz? Não. Por falta de olhos. Por falta de evidências? Não. Por falta de fé. Todo o Antigo Testamento, meus irmãos, aponta para Jesus. Jesus é a semente da mulher. Jesus é o descendente de Abraão. Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Jesus é a coluna de fogo e a coluna de nuvem. Jesus é o maná que caiu do céu e a água que brotou da rocha. Jesus é representado pelo tabernáculo e pela arca da aliança. Jesus é representado pelo templo, pelas festas e pelos sacrifícios. Jesus é representado pelo sábado. Tudo era sombra dele, ele é a realidade.
Na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele andou por toda parte, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os mudos falaram, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. Deus tem me dado a oportunidade de levar caravanas todos os anos a Israel. E para mim um dos pontos mais dolorosos é ir lá no monte ou no Muro das Lamentações e ver que tem crianças, jovens e velhos orando fervorosamente, aguardando ainda o Messias, que já veio há 2000 anos, na pessoa de Jesus de Nazaré. O véu ainda está posto. Alerta para você e para mim. Cuidado para que diante de tantas evidências, você ainda negue, rejeite a Jesus. Porque como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Mas então vem a última decisão. Confira comigo versículos 12 e 13. O verso 12 começa com aquilo que nós chamamos de conjunção adversativa. Mas, porém, entretanto, todavia, entre mentes. Em virtude da rejeição de Israel, está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pergunta é: todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos religiosos, todos não religiosos, todos governantes, todos governados, todos empresários, todos empregados, todos daqui, todos dali, todos da além. Não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Ser filho de Deus é uma coisa natural. Ser filho de Deus é a coisa mais revolucionária do mundo. Ser filho de Deus significa ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Significa ser nova criatura. Mas me permita olhar com você o versículo 13. Porque João não quer que ninguém fique confuso acerca do que significa ser filho de Deus, e ele explica melhor no verso 13, assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a pergunta é: o que significa isso? Os quais não nasceram do sangue. Significa que ser filho de Deus não é uma experiência hereditária. Ninguém é filho de Deus porque nasce numa família cristã, porque frequenta uma igreja cristã, porque mora num país cristão. Eu gosto de fazer perguntas, pastor. E às vezes eu encontro as respostas mais curiosas. Eu pergunto assim: e aí, você já é filho de Deus? Escuta assim: é claro, o meu pai é o pastor da igreja. Que baita segurança. Ser filho de pastor deve ser coisa boa. Eu não sou, mas deve ser. Mas isso não faz ninguém filho de Deus, não. Às vezes a resposta é mais teológica. Eu pergunto assim: aí, você já é filho de Deus? A pessoa responde: mas é claro, eu sou calvinista desde o berço, sou arminiano seguro. Ora, você pode ser calvinista ou arminiano, mas isso não faz de você filho de Deus, não. Não é uma experiência hereditária. E o texto prossegue, diz: o qual não ser do sangue, nem da vontade da carne. O que significa nem da vontade da carne? Significa que nenhum de nós tem autoridade e competência para nos autoproclamarmos filhos de Deus. Salvação não está na sua mão. Salvação não está na mão da igreja. A salvação está na mão do Senhor. Só Deus pode fazer de você seu filho. E a condição que Ele requer é essa: todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, vamos pensar num quadro. Eu vejo que aqui é a Flórida, parece que passou uma régua, você não tem relevo, tudo retinho. Aí chega um grande feriado, você quer sair para um lugar diferente, para uma montanha. Dos arvoredos,
empinados aos céus, com a sua cabeleira esvoaçando ao soprar do vento. Imaginem comigo aqueles jardins engrinaldados de flores, com um regato de águas cristalinas rasgadas. Bonito, não? Mas impossível. Só o próprio Deus pode fazer você seu filho. A condição: todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Terceiro, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O que significa nem da vontade do homem? Significa que nenhum ser humano tem autoridade e tem competência para dizer para você: seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem o Papa, nem o bispo, nem o pastor, nem o sacerdote, nem o evangelista, nem a igreja, nem a denominação, nem qualquer conselho eclesiástico tem esse poder e tem essa autoridade. Só o próprio Deus pode fazer esse milagre na sua vida. E se você receber a Jesus como seu Salvador e Senhor, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Então está provada a tese de João: Jesus é Deus. Mas agora ele nos leva ao versículo final, e está escrito assim: e o verbo se fez carne. A grande pergunta é: que verbo? Que verbo? E a resposta é: o verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo autoexistente, o verbo que é Deus, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. E o texto diz: e o verbo se fez carne. Eu sou encantado com a história da igreja. Eu acho que todos vocês devem saber que o primeiro concílio geral da igreja aconteceu em 325, em Niceia, por convocação do imperador Constantino, para resolver um problema doutrinário da igreja, porque lá em Alexandria, segunda maior cidade do mundo, havia se levantado um presbítero com uma pregação herética, afirmando que Jesus não era Deus, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Constantino convoca esse concílio e Atanásio derruba as teses de Ário e fincam a estaca da ortodoxia cristã, dizendo que Jesus é Deus, da mesma natureza de Deus, da mesma essência de Deus, tendo os mesmos atributos de Deus, realizando as mesmas obras de Deus. Ele é Deus de Deus, Ele é luz de luz, Ele é coigual, Ele é coeterno e Ele é consubstancial com o Pai. Pasmem vocês, esta obra, escrita no quarto século, está no nosso vernáculo, em língua portuguesa. E ele disse que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. E é mesmo, se não vejamos. E o verbo se fez carne. Diz Paulo em Filipenses 2,6, que ele, Jesus, a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. E ele foi se esvaziando, porque nem os céus do céu podia contê-lo. Ele foi se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, a ponto de tornar-se um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que nasceu de uma virgem, foi enfaixado e colocado numa manjedoura, mangiare, coxo de um animal comer. Aquele bebê era o próprio Criador do universo. Ele não veio para ficar longe de nós, não, ele veio para habitar entre nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele sentiu a nossa dor, ele chorou a nossa lágrima, ele foi carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, ele morreu para os nossos pecados, ele foi sepultado, ele ressurgiu dos mortos para a nossa justificação, ele voltou para o céu, ele derramou o Espírito Santo, ele está sentado à direita da majestade, e ele voltará para buscar a sua noiva. Mas notem, ele não veio cheio de justiça e juízo, ele nos fulminaria. A Bíblia diz que o melhor de nós são as nossas justiças. E aos olhos dele, as nossas justiças não passam de trapo de imundície. Essa palavra é tão pesada. Essa palavra é usada para aquele absorvente feminino
que a mulher usa, enrola num papel, num plástico, joga no lixo. Isso é o melhor de nós. E o pior de nós, o que seria? Então baixa a bola. Baixa a bola. Baixa a bola. Por isso ele veio cheio de graça. Cheio de graça. Nos apanhou sujos, contaminados, depravados, condenados em nossos pecados e delitos, mortos em nossos pecados e delitos, e Ele nos deu vida, e Ele nos limpou, e Ele nos lavou, e Ele nos restaurou, e Ele nos reconciliou com o Pai, e Ele nos fez assentar com Ele nas regiões celestes, acima de todo o principado e potestade. Graça, maravilhosa graça. E diz o texto que vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Ele é a exata expressão do ser de Deus, Ele é o resplendor da glória, Ele é a exegese de Deus, Ele veio mostrar Deus. Por isso Ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Está provada a tese de João, Ele é Deus. Mas eu não posso terminar, peço vênia, sem fazer duas breves aplicações. A primeira delas é que João é tão fantástico, inspirado pelo Espírito Santo, que o mesmo método que ele usou na introdução para provar que ele é Deus, vai usar no corpo da obra. E ele provou que Jesus é Deus por duas razões: porque realiza as mesmas obras e porque tem os mesmos atributos. O que João vai fazer então? Ele vai selecionar 7 milagres de Jesus, sinais. Para quê? Para provar uma coisa: se ele faz as obras de Deus, e 7 é o número da perfeição, então ele é Deus. Quais são os 7 milagres? Primeiro milagre, capítulo 2, ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre as águas. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Então está provada a tese de João. Segundo lugar, ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer? Pega uma declaração de Jesus em João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. A expressão eu sou é o nome de Deus revelado a Moisés no Monte Horebe, que significa Javé ou Iavé. No hebraico, J e I, a mesma letra. De onde vem a palavra Jeová? Vocês sabem que Jeová não é propriamente um nome de Deus, é a composição de 2 nomes de Deus. Você pega as consoantes de Javé com as vogais de Adonai e forma o nome Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. O que João vai fazer? 7 declarações: eu sou. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sétima declaração, João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João. Ele é Deus. Mas a segunda e última aplicação, meus irmãos, é um grande mistério para mim. Porque dessas 7 declarações, eu sou, uma ele compartilha com a igreja. Por exemplo, ele diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Mas ele disse em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Agora entendam, eu nunca disse para a igreja assim, vós sois o pão da vida, quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Eu nunca disse isso para a igreja. Como nunca disse para a igreja, vós sois a porta, quem entrar por vós será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Eu nunca disse isso para a igreja. Como nunca disse para a igreja, vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Eu nunca disse para a igreja. Como nunca disse para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida, e quem crê em vós nunca mais morrerá eternamente. Eu nunca disse isso para a igreja.
Como nunca disse para a igreja: vós sois o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse para a igreja. Como nunca disse para a igreja: vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso para a igreja, mas ele disse: eu sou a luz do mundo. E ele disse: vós sois a luz do mundo. Como entender esse grande mistério? Para explicá-lo, permitam-me duas perguntas. Primeira pergunta: o sol brilha? E a resposta é sim, o sol brilha. E por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Ora, Jesus é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Ele brilha porque ele tem luz própria. Segunda pergunta: a lua brilha? A lua brilha? A lua brilha? Volta a pergunta: a lua brilha? E a resposta é sim, a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Agora, entendamos. A igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só brilha na medida em que ela reflete a luz de Jesus, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, o sol da justiça. Então, sabe qual é a missão da Lagoinha Orlando? Sabe qual é a missão da Lagoinha no Brasil e mundo afora? Sabe qual é a missão do povo de Deus em todo o mundo? É sair pelas ruas, pelas avenidas, pelas praças, pelas universidades, pelas escolas, pelo comércio, pela indústria, pelos hospitais, pelos campos, levando essa luz e deixando essa luz brilhar. O nosso glorioso Redentor, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa justiça, Ele é a razão da nossa vida, e só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e pelos séculos eternos. Aleluia, aleluia, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus irmãos, minhas irmãs, que bênção estar aqui com vocês, essa linda igreja viva do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 21. Evangelho segundo o registro de João, capítulo 21, versos de 1 a 19. De 1 a 19. Está escrito assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar.
Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Até aqui. Eu quero pedir permissão a vocês para só voltar nesse texto já no final da minha fala. Meu propósito nesta noite é apresentar a vocês o apóstolo Pedro. Quem é este homem? Que foi um discípulo de Jesus, que foi um apóstolo de Jesus, que pregava e os corações se derretiam, que orava pelos enfermos e eles eram curados. Quem é este homem que abriu a porta do evangelho para judeus e gentios? Este homem talvez é o maior emblema de quem é o ser humano. Este homem era filho de João, irmão de André, que nasceu em Betsaida, casado, pescador, empresário de pesca, que viveu e trabalhou ao longo da sua vida ao redor deste lago, deste mar chamado Mar da Galileia, encurralado pelas montanhas de Golã, pelas montanhas da Galileia. Quem é este homem? Este homem é um símbolo da nossa natureza controvertida, complexa, difícil de entender. Um homem de muitos avanços e recuos, de muitas escaladas e muitas quedas. Um homem que tinha uma precisão claríssima de quem era Jesus. Quando Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Ele responde pelo grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para em seguida reprovar Jesus. E Jesus olhar para ele e dizer: arreda, Satanás, não cogita das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Este homem capaz de uma fé robusta, a ponto de dizer para Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus diz: vem, Pedro. Daqui a pouco, ele começa a olhar para a força do vento, teve medo e naufraga. Este homem,
uma coragem insólita a ponto de dizer para Jesus: ele que todos te abandonem, eu jamais. Estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Para em seguida negar covardemente a Jesus 3 vezes. Quem é este homem? Este homem está aqui nesta noite. Este homem mora debaixo da nossa pele. O sangue deste homem corre em nossas veias. O coração deste homem bate em nosso peito. Você e eu somos Pedro. E o milagre que Jesus fez na vida de Pedro pode fazer nesta noite, na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Vamos observar a jornada desse homem com Jesus. E tudo começa lá em Lucas 5, quando diz a Bíblia que Jesus ensinava uma multidão à beira do mar da Galileia. E os discípulos, ou melhor, os pescadores, acabavam de chegar de uma pescaria inglória, infrutífera. Pescaram a noite toda e não pegaram nada. Estavam lavando as redes. Quando Jesus olha 2 barcos ancorados, e um era o barco de Pedro, e Jesus propositadamente entrou no barco de Pedro e disse para Pedro: Pedro, afasta o barco. E Jesus transforma aquele barco num púlpito e transforma a água no veículo da sua voz. E dali ele ensina a grande multidão. Então Jesus disse para Pedro: Pedro, vá para o fundo, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Diz a Bíblia que Pedro, uma lógica irretocável, disse para Jesus: ô mestre, desse negócio aqui entendo eu. Eu sou um pescador profissional. Trabalhamos a noite inteira. Não apanhamos nada. O mar não está para peixe hoje. Mas de repente acende em sua alma um lampejo de fé. E ele diz: mas sob a tua palavra eu lançaria as redes. E quando ele lança as redes, um cardume começa a pular nas redes. As redes começam a se romper. Aquele barco não consegue conter todo o produto da pesca milagrosa, o outro barco precisa vir. Quando Pedro percebe que não está apenas diante de uma noite de sorte, ou de uma pescaria extraordinária, mas de um milagre insólito, ele larga para lá o barco, ele larga para lá as redes, ele vai na direção de Jesus, se prostra e diz: Senhor, afasta-te de mim, vai embora de mim, arreda-te de mim, eu sou um pecador, eu não mereço estar na tua presença. E Jesus olha para ele e diz: não temas, a partir de hoje eu farei de ti um pescador de homens. E Pedro começa a seguir Jesus, a caminhar com Jesus, a ver os milagres de Jesus, a ouvir os ensinamentos de Jesus. E diz a Bíblia, lá em Mateus 16, que Jesus está agora no extremo norte de Israel, lá em Bânias, lá no sopé do Monte Hermon, lá onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe. E Jesus faz uma enquete com seus discípulos perguntando assim: quem dizem os homens ser o filho do homem? Em outras palavras, o que o povo comenta a meu respeito? E os discípulos responderam: mestre, o povo está confuso. Ninguém sabe quem tu és. Uns acham que tu és João Batista, outros acham que tu és Elias, outros acham que tu és Jeremias, outros pensam que tu és alguns dos profetas. Ninguém acertou. Então Jesus pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era líder, Pedro que era falante, Pedro que não suportava que ninguém falasse na frente dele, responde pelo grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até aguardando um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um homem antenado, você é um homem com grande discernimento espiritual. Mas não foi o que Jesus disse. Jesus disse assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, ô Pedro, não pense em você, que você sabe quem sou eu, porque você tem maior capacidade que os outros. Você só sabe quem sou eu, Pedro, porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não tivesse me revelado para você, como os outros, você também não saberia quem eu sou. E Jesus engata e diz assim: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aqui em Mateus 16, 18,
um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. A pergunta é: quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Há 3 posições ao longo da história da igreja. A primeira delas, subscrita hoje por mais de 800 milhões de pessoas, é que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Há uma frase em latim que diz: ubi Petrus, ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é a declaração de fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Onde essa declaração for feita, aí está o fundamento da igreja. Mas a terceira posição, eu penso, que aceita e abraçada por todos nós, se não pela maioria de nós aqui nesta noite, é que o próprio Jesus, o próprio Cristo, é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. O texto nos leva a essa compreensão, se não vejamos. Há na língua grega uma espécie de trocadilho entre a palavra Pedro e a palavra pedra. Pedro é Petros, pedra é Petra. Não é pedra que deriva de Pedro, é Pedro que deriva de pedra. Petros é um fragmento de pedra, arrancada de um maciço rochoso. Petra é uma rocha inabalável. Metáfora usada na Bíblia apenas para Deus. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu também te digo que tu és um fragmento de pedra, mas sobre esta rocha, sobre esta Petra que sou eu edificarei a minha igreja. Mas o pronome demonstrativo também nos ajuda a entender. Tanto na língua portuguesa, quanto no inglês, quanto no grego, há uma diferença entre esta e essa. Diz that. Esta, essa. Por exemplo, eu estou com a minha Bíblia aqui na mão. Então eu digo esta Bíblia. Ela está comigo. Mas se eu coloco a Bíblia no púlpito e me afasto, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Eu também te digo que tu és Petros, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. De tal maneira que Jesus é o fundamento da igreja. Mas mais, ele é o dono da igreja. Edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja tem dono, e o dono da igreja tem marcas de cravos em suas mãos. Terceiro, Jesus é o edificador da igreja. Quem edifica a igreja não é você, nem eu, nem nós. Quem edifica a igreja é o próprio Senhor Jesus. Diz o apóstolo Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus, de tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. Nós poderíamos usar todos os nossos recursos e não produziríamos uma conversão sequer. Portanto, quem edifica a igreja é Jesus. Ele é o fundamento da igreja, ele é o dono da igreja, ele é o edificador da igreja, e em quarto lugar, ele é o protetor da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois bem, a partir de agora, diz Mateus 16, que Jesus passa a ensinar algo que nunca tinha tratado com eles. Pela primeira vez, Jesus abre essa agenda para eles e diz assim: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, para ele ser crucificado. E diz a Bíblia que quando Pedro escuta isso, imediatamente depois de declarar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, diz o texto, que chama Jesus à parte. Vem cá, Jesus, vem cá. E passa a reprovar Jesus. Tem piedade de ti. Que isso? Isso não pode acontecer. Larga a mão desses pensamentos soturnos, doentios. Pensa melhor. E Jesus se volta para ele e diz: arreda, Satanás. És para mim causa de tropeço. Não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Pensem bem comigo. Se a igreja estivesse edificada sobre Pedro, ela estaria edificada sobre areia movediça.
Mas bendito seja Deus, a igreja está edificada sobre a rocha que não se abala. Mas vamos entender o que Jesus não disse. Primeiramente, Jesus não está dizendo que Pedro é Satanás. Ele não está dizendo isso. Segundo, Jesus não está dizendo que Pedro está endemoniado, possesso. Ele não está dizendo isso. Terceiro, Jesus não está mandando Pedro arredar. Ele não está dizendo isso. O que Jesus está fazendo é mandando Satanás arredar. Que Satanás? O Satanás que está induzindo Pedro a afastar Jesus da cruz. Arreda, Satanás. Pedro fica. Pedro é discípulo. Em Pedro, Jesus vai continuar investindo. Porque se nós não discernirmos isso, a gente diz, arreda, Pedro. Aí o Satanás fica. Não, Satanás arreda. Pedro fica. Pedro é discípulo. Tanto é verdade que Jesus não manda Pedro arredar e permanecer, é que uma semana depois, diz a Bíblia, ele sobe para um alto monte. A tradição diz que é o Tabor. Outros pensam que é o Hermon. Para nós não importa, porque nós não fazemos peregrinação sagrada. E diz a Bíblia que Jesus leva para o alto do monte Pedro, Tiago, João. E ali 4 milagres acontecem no alto daquele monte. Primeiro milagre, Jesus é transfigurado na presença deles. Segundo milagre, Moisés e Elias aparecem em glória conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envelopa. Quarto milagre, de dentro da nuvem surge uma voz celestial dizendo, este é o meu filho, o meu eleito. A ele ouvi. Em outras palavras, Moisés e Elias, o representante da lei e dos profetas, estão conversando com Jesus sobre a sua partida. E a palavra partida no grego é êxodos, de onde vem a nossa palavra portuguesa, êxodo. E eles estão dizendo para Jesus, e conversando com Jesus, que a sua morte na cruz era e é o nosso êxodo. Foi na cruz que Jesus nos libertou. Foi na cruz que Jesus quebrou os grilhões da nossa vida. Foi na cruz que Jesus rompeu as nossas cadeias. Foi na cruz que Jesus comprou a nossa eterna redenção. Foi na cruz que Jesus nos tornou verdadeiramente livres. Os discípulos, Pedro inclusive está lá, mas ele não tem discernimento. Vendo milagres, mas não discernindo as coisas mais importantes da vida cristã, por exemplo, ele não discerniu a centralidade da pessoa de Jesus. Quando ele disse assim, mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Ele achava que ele estava no controle da situação. Uma vai ser tua, outra vai ser de Moisés, outra vai ser de Elias. E diz o texto que ele não sabia o que estava falando. E por que ele não sabia o que estava falando? Estava falando uma bobagem. Que bobagem. Ele estava comparando e equiparando Jesus a Moisés e a Elias, ao representante da lei e ao representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem entre os homens, ele é o próprio Deus entre os homens. Ele é único, ele é singular, ele é absoluto. Mas diz a Bíblia que quando eles desceram desse monte, tinha uma multidão presente e um pai aflito, com um filho único endemoniado, que tinha apresentado aos discípulos que estavam no sopé do monte, os 9 que ficaram, e diz a Bíblia que eles não puderam libertar o menino. E então diz o texto que esse pai apresenta Jesus, apresenta o caso a Jesus, e Jesus solta um gemido, dizendo, ó, geração incrédula e perversa, até quando eu vos suportarei? Trazei o menino. E Jesus dá uma ordem para o menino, aliás, para os demônios que estão no menino, saia desse rapaz e nunca mais volta a ele. E o menino ficou livre, e o menino ficou liberto. E diz Lucas 9:43, que todos ficaram admirados do quanto Deus fazia por intermédio dele. Todos quem? A multidão e os discípulos inclusive. E aí Jesus percebe que os discípulos estão embarcando numa canoa furada, a mesma que ocorria lá em João 6, quando Jesus multiplicou pães e peixes, vieram aquelas multidões para pressionar Jesus, para arrebatar Jesus e fazer dele um Messias político, um rei. E Jesus tira os discípulos de cena.
Manda os discípulos embarcar e ir para o outro lado, enquanto ele ficou despedindo as multidões. E Jesus percebe que, mais uma vez, os discípulos estão seduzidos por essa agenda. Então, Lucas 9:44 diz assim: Jesus olha para os discípulos, não para a multidão, e diz: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O que Jesus está dizendo? O que ele está falando? O que ele está falando é o seguinte: não pensem em vocês que eu vou mudar minha agenda. Não pensem em vocês que eu vou abraçar essa proposta de ser apenas um Messias político para resolver os problemas de vocês do aqui e do agora, curar os enfermos, libertar os cativos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos. Não. Eu estou indo para a cruz, entendam isso. É para a cruz que eu vou, porque é lá que eu vou libertar vocês, é lá que eu vou tornar vocês verdadeiramente livres. Mas Lucas 9:45 diz que os discípulos não entenderam isso. Então eles caminham para Jerusalém. E Jesus tinha alertado que ele ia subir para Jerusalém para ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas para ser crucificado. E diz a Bíblia que quando eles estão entrando em Jerusalém pelo Monte das Oliveiras, uma multidão o acompanha e outra multidão o espera, e eles vão distribuindo ramos e palmeiras na estrada, naquela caminhada, e gritando e cantando: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E Jesus vai descendo o Monte das Oliveiras, Jesus vai atravessar o Vale do Cedron, Jesus vai começar a subir a encosta do Monte Moriá. Lá está a entrada da cidade, lá está o templo, e diz o texto em Lucas que quando Jesus está entrando, a multidão canta e Jesus chora. E o termo grego é chorar convulsivamente. E por que Jesus chora? Porque Jesus percebeu que Jerusalém não aproveitou o tempo da sua visitação. Que Jerusalém era Jerusalém que matava os profetas e aqueles a quem Deus enviava. Jesus chora porque sabe que essa cidade vai rejeitá-lo. E depois que ele entra, depois de purificar o templo, ele diz para Pedro e para João: vocês vão me preparar um lugar para que eu possa comer a Páscoa com vocês. E Jesus dá todas as dicas e todas as orientações, prepara o cenáculo. Era quinta-feira à noite, a noite mais importante. Diz a Bíblia que ali estava a mesa posta para a Páscoa. E o que tinha nessa mesa? Cordeiro assado, pães sem fermento, ervas amargas, vinho, e ao lado, uma bacia com água, uma toalha. E por quê? Porque não se assentava à mesa sem lavar os pés. Por que não? Porque os calçados não eram fechados como os nossos. Porque Jerusalém está dentro de um deserto, os pés empoeirados. As mesas não eram tão altas quanto as nossas, onde você enfia o pé debaixo da mesa e esconde a sujeira dos pés. As mesas eram baixas. Você ficava firmado no seu cotovelo e os seus pés ficavam bem próximos ao rosto da outra pessoa. Os discípulos não têm coragem de lavar os próprios pés, nem lavar os pés dos outros, porque isso era o papel de um escravo. E eles então, sem qualquer reflexão, se assentam à mesa primeiro, sem lavar os pés. E qual é o papo que rola na mesa? Quem de nós é o mais importante? Quem de nós é o maior? Quem de nós vai ter maior projeção no reino? E quando Jesus percebeu que os discípulos estavam antenados no outro canal, porque Jesus está na sombra da cruz, preparando-se para ir para a cruz, e os discípulos pensando em prestígio, na feira das vaidades, Jesus os choca, pegando a toalha, pegando a bacia e começando a lavar os pés dos discípulos. Eu imagino o constrangimento, o tapa de luva, lavando os pés de Mateus, de Tomé, de Judas Iscariotes, até que Jesus chega diante de Pedro. E Pedro não pode aceitar essa cena. E pergunta: tu me lavarás os pés a mim? E Jesus olha para ele e diz: se eu não, o que eu faço agora, tu não entendes, entendê-lo-ás depois. Aí Pedro radicalizou: nunca me lavarás os pés. Não, eu não vou permitir que tu te humilhes a esse ponto de tornar-te um escravo. Não, os meus pés tu não vais lavar. E Jesus então disse para ele: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí Pedro, que é 880, diz: então o senhor lava os pés, o senhor lava as mãos, o senhor lava a cabeça, aproveita e me dá um banho completo. E Jesus: não, Pedro, agora é você que não está entendendo.
todos vocês já estão limpos, exceto um. Está falando de Judas Iscariotes. Só precisa lavar os pés. Que Jesus está falando. Todos vocês já passaram pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Agora vocês precisam deste lavar contínuo e diário do processo da santificação. E ali, Jesus faz a grande transição do judaísmo para o cristianismo. Quando ele pega um pão, o parte e diz: este pão é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Ele pega o cálice de vinho, diz: este cálice é a nova aliança em meu sangue, bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu retorne para vós. E a partir daquele dia, cessa a matança de cordeiros. A partir daquele dia, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois da Páscoa, eles cantam um hino. A essas alturas, o Judas Iscariotes já tinha sido desmascarado por Jesus. Satanás já tinha entrado nele. E já tinha saído nas sombras espessas daquela noite trevosa para entregar Jesus aos principais sacerdotes. E quando estão saindo, Jesus se aproxima de Pedro e diz: Pedro, Satanás vos requereu para peneirar-vos ou para peneirar-te como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando te voltares para mim, fortalece aos teus irmãos. Eu acho que Pedro deu uma raspada na garganta e disse: Senhor, eu estou sabendo exatamente o que está acontecendo. Eu sei que nos bastidores tramam a tua prisão e a tua morte. Jesus, eu acho que os meus colegas não vão aguentar. Eles não têm tutano para isso. Mas deixa eu dizer uma coisa, conta comigo. Eu sou batuta. A corda não rói do meu lado. Eu quero dizer para o Senhor que todos te abandonem, eu jamais. Por ti darei minha vida. Estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus olha bem para ele e diz: pois em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eu acho que o Pedrão calou. Silenciosamente, desceram no Monte Sião, atravessaram o Vale de Cedron, mergulharam nas fraldas do Monte das Oliveiras. Lá tinha um jardim, chamado Jardim do Getsêmani, onde tinha uma prensa de azeite. E diz a Bíblia que Jesus chega ali, era um local que ele orava com frequência. Deixa 8 dos discípulos para trás, porque Judas não está mais entre eles. Chama Pedro, Tiago e João e diz: vocês vêm comigo. Vem comigo. Então Jesus disse para eles assim: vigiai comigo. E abre o coração para eles e diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai comigo e vigiai comigo. E diz o texto que Jesus avança sozinho para o interior do jardim. Ele, o Criador do universo, o Rei da glória, põe o rosto no chão. E diz Hebreus 5:7, que ele ofereceu àquele que podia libertá-lo da morte forte clamor e lágrimas. E ele ora, e ele chora, e ele ora, e ele chora, e ele ora, e ele chora e diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, mas se não, seja feita a tua vontade. Quando Jesus volta para Pedro, Tiago e João, eles estão dormindo. E Jesus não acorda os 3 não, só acorda o Pedro. Dá uma balançada no peito e diz: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus volta para o segundo período de oração, põe o rosto no chão e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora, e repete as mesmas palavras. Diz a Bíblia que vem um anjo do céu e consola Jesus. Ele volta para Pedro, Tiago e João, estão dormindo outra vez. Aí Jesus volta para o terceiro round de oração, e agora a batalha é maior.
Agora a luta é mais titânica. Agora Jesus não apenas molha o chão com as suas lágrimas, mas o seu corpo começa a suar sangue e ele tinge a terra com lágrimas e com sangue. Repetindo as mesmas palavras. Agora preste atenção. Quando Jesus se levanta dos seus joelhos, ele não está mais angustiado. Não tem mais angústia nele. Não tem mais angústia. Ele se volta para os discípulos, estão dormindo, e ele dá uma balançada neles assim, diz: ainda dormis e repousais, acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. E o Pedro acordou meio atabalhoado e viu aquela turba chegando armada até os dentes, pega a espada, decepa a orelha de Malco, e Jesus: guarda essa espada, Pedro. Se eu precisasse desse tipo de ajuda, eu rogaria ao Pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. O que são 12 legiões de anjos? São 72 mil anjos. Quando a turba chega, armada até os dentes, liderada por Judas Iscariotes, de noite, Jesus pergunta: a quem buscais? Ele não está se escondendo, ele está se apresentando. A Jesus do Nazareno, pois sou eu. E caíram por terra. Naquela noite, prenderam Jesus. Não porque Jesus sucumbiu ao poder de Roma. Não porque Jesus sucumbiu à soldadesca do Sinédrio. Diz Lucas que ele foi preso porque aquela era a hora das trevas. Para aquele momento, ele tinha vindo. E quando prenderam Jesus, covardemente os discípulos fugiram, se dispersaram. O valentão Pedro não consegue cumprir a sua promessa. Passa a seguir Jesus de longe. E ele consegue, na companhia de João, possivelmente, aparentado com o sumo sacerdote, entrar lá no pátio da casa do sumo sacerdote, onde Jesus estava lá. O sinédrio tinha sido convocado à revelia da lei, contratado testemunhas falsas para acusarem Jesus, e Jesus está sendo cuspido, e Jesus está sendo esbordoado lá no sinédrio. E Pedro consegue entrar. Fica lá no pátio, tem uma fogueira, a noite está fria, e Pedro fica esquentando lá um pouquinho. Quando passa uma criada do sumo sacerdote, olha bem para ele, no lusco-fusco da noite, e diz: tu também estavas com ele, o Galileu. E Pedro responde: eu não sei o que dizes, diante de todo mundo. Aqui não está bom mais, ele vai lá para o alpendre, tenta se esconder lá, passa outra criada, dá uma olhada bem para ele, olha de novo e diz para as pessoas ao redor: aquele lá também é discípulo dele, o Nazareno. Diz a Bíblia que o Pedro agora não nega apenas: eu juro que eu não sei o que diz, eu juro que eu não conheço esse homem. Daqui a pouquinho, as pessoas que estavam ali ao redor, talvez alguns daqueles que foram lá prender Jesus, olham bem para Pedro, que não consegue ficar calado nem nessas horas, e diz: o teu modo Galileu, esse sotaque nortista seu, é indisfarçável, você é discípulo dele mesmo. E agora diz a Bíblia que ele não apenas nega, ele não apenas jura, ele fala impropérios, ele blasfema, ele fala palavrão, ele diz: eu não sei o que diz, eu não conheço esse homem. E nessa hora o galo cantou. Quando o galo cantou, Jesus cravou o olhar nele. Ele desatou a chorar. E ele saiu dali chorando amargamente, naquela noite trevosa, chutando pedras no meio daqueles olivais. Foi para casa, talvez alagando o seu leito com as suas lágrimas. Naquela noite Jesus foi cuspido, esbordoado, acusado de blasfêmia contra Deus e conspiração contra César, e Pedro não estava lá. Quando sexta-feira o dia amanheceu, o sinédrio se reúne às pressas para enviar Jesus ao governador romano Pôncio Pilatos, e Pedro não estava lá. Ali no pretório romano, Jesus foi humilhado, vilipendiado, espancado, e Pedro não estava lá. Jesus foi condenado à pena de morte, morte de cruz, e Pedro não estava lá para ajudar Jesus a carregar a cruz. Foi preciso que um outro Simão, Simão Cirineu, ajudasse Jesus a levar a cruz.
9 horas da manhã, Jesus foi crucificado. Somente João estava presente na crucificação de Jesus, dos apóstolos. Pedro estava acovardado com medo. 3 horas da tarde, Jesus morre. Pedro não estava lá, sequer para dar um sepultamento digno a Jesus. Então, Jesus é sepultado. Não consta nem que João estivesse lá. Apenas as mulheres da Galileia estavam lá, vendo onde e como Jesus foi sepultado. Sábado, o silêncio da morte. Pedro e seus colegas estão trancados com medo dos judeus. Domingo de manhã, não são os apóstolos, são as mulheres da Galileia que vão ao túmulo levar aromas. E quando chegam, a surpresa, a pedra está rolada. Elas olham, o túmulo está aberto. Elas entram, o túmulo está vazio. Elas saem, um anjo pergunta para elas: mas o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E tem um recado aqui. Ide dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá diante de vós para Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Oh, mas por que o nome do Pedro? Ele era um discípulo. Por que o destaque do nome dele? É porque Jesus sabia que Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, mentira, apenas pó e nada mais. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Eu quero dizer para você que apesar dos seus fracassos, deslizes e quedas, Jesus não desiste de você. Agora imagine comigo, pastor Ederson, essa caminhada de Pedro com seus colegas para Galileia. De Jerusalém a Galileia são 153 quilômetros. Eu imagino que cada passada que Pedro dava era uma fisgada na alma, era uma martelada na consciência, e eu acho que ele foi caminhando e pensando assim: quando Jesus se encontrar comigo, ele vai me quebrar todinho, ele vai me arrebentar. Ele vai dizer para mim que eu sou um fracasso, que eu sou um covarde, e eu sou mesmo. Quando ele chega lá, na Galileia, Jesus não está lá. Jesus não está lá. Aí ele diz para os seus colegas assim: eu vou pescar. O que significa isso? Preciso ganhar um troco? Fazer uma higiene mental? Não. Ele está dizendo: acabou para mim. Fim de linha para mim. Eu vou voltar para o passado. Eu vou voltar para as redes. Eu vou voltar para a pescaria. Não tem mais futuro para mim. Não tem mais sonhos para mim. Não tem mais projeto para mim. Acabou. Acabou. Agora preste atenção. Temos que orar mais pelos líderes. Sabe por quê? Liderança é influência. Um líder nunca é neutro. Ou ele é uma bênção, ou ele é uma maldição. Porque Pedro era um líder. Os outros disseram: nós também vamos contigo. Só que naquela noite eles não pegaram nenhuma piaba. A noite inteira, nada, 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 nada. E eles estão voltando na madrugada com as redes vazias e com o coração empapuçado de frustração. E tem alguém lá na praia, andando, está de noite ainda, está escuro ainda, a luz do dia não chegou ainda, e essa pessoa está lá na praia, e eles estão a 100 metros da praia. E aquele que está lá na praia, olha para eles lá no barco e diz: covardes! Foi assim? Foi assim? Não. Filhos! Filhos! Para um bando de covardes, de medrosos. Tem nessa palavra mais de uma tonelada de graça. Filhos! É assim que ele trata você, é assim que ele trata a mim, diante dos nossos fracassos, das nossas mazelas, das nossas quedas, ele nos trata como filhos. Tens aí alguma coisa de comer? Não! Lançai a rede à direita do barco e achareis. Aquele a quem servimos nesta noite domina os céus, domina a terra, domina o mar.
aquele a quem servimos nesta noite, e empurrou um cardume de peixes selecionados para o lado direito do barco, e quando ele lança a rede, meus amados irmãos, começa a pular aqueles peixes enormes na rede, e o João, que é mais sensitivo, disse: ô Pedro, é ele, ele chegou, Pedro, é ele mesmo, ele está aqui, Pedro. E diz a Bíblia que quando Pedro percebeu isso, ele largou para lá o barco, ele largou para lá as redes, ele largou para lá os peixes, nadou 100 metros, eu acho que com o coração acelerado, pensando: e agora ele vai me quebrar todinho, ele vai me arrebentar todo, ele vai me dizer que eu sou um covarde. Quando ele chega, ele toma um susto, porque ele encontra na praia uma fogueira. Uma fogueira. Só tem 2 lugares na Bíblia, no Novo Testamento, onde aparece a palavra fogueira. Foi onde Pedro negou Jesus, e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus plantou aquela fogueira ali, para recordar a Pedro a cena da sua queda, reconstituir o crime da sua covardia. E Jesus está botando aquela fogueira ali para dizer: ô Pedro, na mesma geografia que você caiu, eu vou levantar você. Na mesma geografia que você me negou, você vai ter a oportunidade de me confessar. Na mesma geografia que você foi um fracasso, eu vou fazer de você uma bênção para o mundo. Pedro, sabe por que eu botei essa fogueira aqui? Para dizer para você que a minha graça é maior do que o seu pecado. Depois que Jesus alimentou os discípulos, ele se volta para Pedro e faz uma pergunta muito particular: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Uai, Jesus, eu não estou te entendendo. Por que deveria eu amar-te mais do que os outros? Não basta me amar-te igual aos outros? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque lá atrás o Pedro havia dito: ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu sou mais leal do que os outros. Eu sou mais crente do que os outros. Eu sou mais forte do que os outros. Eu sou mais leal do que os outros. O que Jesus está perguntando para ele é o seguinte: ô Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Você acha mesmo que você é melhor que os outros? Você acha mesmo que você é mais leal do que os outros? Você acha mesmo que você me ama mais que os outros, Pedro? Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Pedro, apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Agora não pergunta se ama mais, só pergunta se ama. Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então pastoreia as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele ficou triste a terceira vez. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. A pergunta é: por que Jesus perguntou 3 vezes? É óbvio. Óbvio. Porque ele negou 3 vezes. Mas o que significa isso? Significa que para cada queda de Pedro, a graça é suficiente. A graça é suficiente. A graça é suficiente para levantar. Talvez você caiu uma vez, fracassou a segunda vez, está quebrado porque pela terceira vez você caiu. E Jesus está aqui hoje dizendo: pois a minha graça é suficiente, a minha graça é suficiente, a minha graça é suficiente para levantar você nesta noite. Agora notem, há uma riqueza nesse texto que na língua portuguesa é impossível traduzir. Vocês sabem que na língua grega, nesse texto foram usadas 2 palavras. O verbo agapao e o verbo filéu. Da palavra ágape e da palavra filia. Ágape é o amor que dá a vida pelo outro, que morre pelo outro, que se sacrifica pelo outro. Filia é o amor de amizade, de onde vem a nossa palavra, por exemplo, filosofia, sabedoria. É aquele amor apenas que gosta do outro. Agora vamos entender o que aconteceu. Quando Jesus perguntou a primeira vez para Pedro, ele usou o verbo agapao. E Jesus pergunta: Petros, agapas-me?
Tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de dares tua vida por mim? Tu me amas a ponto de morreres por mim? Pedro não respondeu essa pergunta. O que Pedro respondeu foi outra coisa. Pedro respondeu para Jesus: Filose. Filose. Sabe o que ele disse? Jesus, amor ágape eu não tenho. Eu não estou preparado para morrer por ti. Eu não tenho coragem de dar minha vida por ti. Eu apenas gosto de ti. E respondeu: Filose. Na segunda pergunta, Jesus usou o mesmo verbo. Petros, agapas-me. Tu me amas com amor ágape. Tu me amas com amor sacrificial. Tu me amas a ponto de dares tua vida por mim, de morreres por mim. Pedro não respondeu essa pergunta. O que ele respondeu foi: Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não tenho coragem de morrer por ti. Eu não estou pronto a dar minha vida por ti. Eu apenas gosto de ti. E respondeu: Filose. Filose. Por que o Pedro ficou triste assim a terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Jesus usou na terceira pergunta o mesmo verbo que Pedro tinha usado nas duas primeiras respostas. Então Jesus pergunta para ele assim: Petros, fileis-me. Pelo menos tu gostas de mim? Aí Pedro ficou triste. E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Lição aprendida. Quando você, confiando em você mesmo, diz para Jesus que vai morrer por ele, dar sua vida por ele, você pode fracassar, como Pedro fracassou. Mas quando você reconhece que você não tem poder em você mesmo, aí Deus, o Espírito Santo, capacita você para dar a sua vida por Jesus. Mas notem que Jesus não está apenas restaurando Pedro, ele está restaurando o ministério de Pedro. Porque ele diz: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Talvez eu esteja falando aqui nesta noite para algumas pessoas que já foram gente de linha de frente, gente de liderança, gente que estava com a mão no arado, que talvez por uma razão ou outra na vida, um fracasso ou outro na vida, largou a mão do arado, retrocedeu, desistiu. E diz: não tem mais jeito para mim, não tem mais solução para mim, pois Jesus está aqui hoje para colocar de volta na sua mão o cajado de pastor. Para você retomar. E a única exigência que Jesus Cristo faz para restaurar você é a pergunta: você me ama? Você me ama? Você me ama? Se você ama Jesus, é hora de recomeçar. Pois bem, queridos, notem comigo que depois que Jesus restaura Pedro, restaura o ministério de Pedro, é maravilhoso. Pedro não é mais o mesmo homem. A partir daqui, Pedro não é mais o mesmo homem. Pedro não é mais covarde, Pedro não é mais medroso, Pedro agora enfrenta prisões, Pedro agora enfrenta açoites, Pedro agora é um homem de oração, Pedro agora é um homem que prega e os corações se derretem, Pedro agora é um homem que ora e os enfermos são curados, Pedro agora é um homem poderosamente usado por Deus. E diz o versículo de número 19, confira comigo, versículo 18, que Jesus então se dirige a Pedro assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está dizendo assim para Pedro: Pedro, você se lembra naquele dia que você prometeu que daria sua vida por mim? Que morreria por mim? Pois é, Pedro, esse dia vai chegar. Não é agora não. É quando você ficar velho. Eles vão pregar você numa cruz. Eles vão cingir você. Eles vão crucificar você. E o verso 19 diz assim: Jesus disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Jesus está dizendo para Pedro que na velhice ele vai morrer crucificado, mas com esse gênero de morte Pedro vai glorificar a Deus. E só depois de avisá-lo é que Jesus diz assim: depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Não é segue-me para o sucesso, não é segue-me para a riqueza, não é segue-me para os aplausos do mundo, é segue-me para a cruz, para a morte.
Agora preste atenção comigo. Se não fosse a graça de Deus na vida de Pedro, eu acho que ele sairia daqui, pastor Ederson, para uma clínica psiquiátrica. Você já pensou o que é um cara chegar em casa, ele era casado, e a esposa vai recebê-lo à porta com um abraço e vem na cabeça dele: quando você ficar velho, você vai morrer crucificado. Ele está tomando uma refeição deliciosa e vem na cabeça dele assim: quando você ficar velho, você não vai aposentar não, você não vai morar numa casa de praia não, você não vai morar numa montanha não, você vai ser crucificado. Está viajando, fazendo a obra de Deus. E vem na cabeça dele: quando você ficar velho, você vai morrer crucificado. A pergunta é: a velhice chegou. Está na hora da profecia se cumprir. Como é que ele reagiu? Vejamos então, e eu termino aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Confira comigo. Versículos 14 e 15. Olha como é que foi a reação dele. Versículo 14, ele diz assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Essa expressão certo de que estou prestes é a mesma de Paulo: o tempo da minha partida é chegado. Tem o mesmo significado. Deixar o meu tabernáculo, o que ele está falando? Deixar o tabernáculo significa morrer. Morrer. Quando esse tabernáculo se desfizer, temos uma casa permanente no céu. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ou seja, ele entendeu a profecia lá atrás. Quer dizer, a minha morte e a natureza da minha morte foi profetizada por Jesus. Foi revelada por Jesus. Como é que ele está sentindo? Desesperado? Deprimido? Com medo? Tentando fugir? Vejamos o versículo 15. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei. De que maneira? Diligentemente. Por fazer que todos, que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, ou seja, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Trocando em miúdos. Roma não vai me matar. Roma não tem poder de botar um fim no meu ministério. Roma pode silenciar minha voz, mas a pregação que eu proferi, que eu anunciei, vai continuar reverberando na história. O meu ministério não vai acabar. O que eu ensinei vai continuar produzindo resultados e efeitos ao longo dos séculos. Meus amados irmãos, aqui está a grande vitória de um cristão. Nem a vida, nem a morte pode separá-lo do amor de Deus. Os homens podem tirar nossa vida, mas os homens jamais poderão matar a voz do evangelho que foi proferida pela nossa boca. Esta voz vai continuar ecoando. Esta voz vai continuar ressoando nos corações. Esta voz do evangelho vai continuar produzindo resultados extraordinários para o reino de Deus. Eu preciso de você que o mais importante, então, não é o obreiro, é a obra. Não é o evangelista, é o evangelho. Não é, meus amados irmãos, o pregador, é a pregação. Deus sepulta os seus obreiros e a sua obra continua, vitoriosamente. Vitoriosamente. É claro que o cristianismo, irmãos, requer de nós postura, decisão e coragem. É por isso que a Bíblia diz que os covardes, os tímidos, não entrarão no reino de Deus. Não dá para ficar em cima do muro. É preciso se posicionar. E entender uma coisa: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Que esta igreja continue engajada e comprometida com este evangelho. Que muitos, se Jesus não voltar antes, sejam levantados. E que esta obra continue por gerações
e gerações, para a glória do Cordeiro, daquele que nos amou e deu a sua vida por nós. Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu disse no começo desta mensagem que Pedro está aqui. Que Pedro mora debaixo da nossa pele. Que o sangue de Pedro corre em nossas veias. Que o coração de Pedro bate em nosso peito. Eu não sou diferente de Pedro. Você também não é. Pedro teve os seus deslizes, suas fraquezas, mas ele foi restaurado pela graça. E o Deus de toda a restauração está aqui nesta noite. O Pedro que está aqui hoje pode ser levantado por Jesus, perdoado por Jesus, restaurado por Jesus, usado poderosamente por Jesus. Você é Pedro? Essa mensagem encontrou o endereço certo. Coloque a sua vida nas mãos deste Deus Todo-Poderoso e volte para casa hoje, restaurado pelo Senhor, para a glória de Deus. Receba o nosso tributo de gratidão, Deus, pela Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Receba a nossa gratidão por esta igreja, que por anos tem anunciado o Evangelho, com fidelidade e zelo. Receba a nossa gratidão pela vida do pastor Ederson, por toda a liderança que o acompanha no pastoreio deste rebanho. E receba a nossa gratidão por todas as pessoas que compõem esta igreja. Receba a nossa gratidão pelos irmãos e amigos que visitam esta igreja nesta noite. Tu nos conheces como ninguém pode nos conhecer. Tu sabes as áreas da nossa vida que nesta noite precisa de um toque da tua mão, de um toque da tua restauração. Tu és o Deus que tem prazer na misericórdia. Tu és rico em perdoar. Que nesta noite os corações se dobrem, se rendam a ti e saiam daqui restauradas por ti, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.